Bom dia, programa Quadrinhos começando essa manhã de quarta-feira com o senhor Bernardo, E aí galera, beleza? o Deadman, porque toda vez que ele tá aqui ele fala de alguém que vai morrer, morreu, ou alguém que voltou dos mortos. É, aparentemente a minha sina. Um dia eu vou fazer o programa de amorzinho e querido e tudo mais. Farei, saibam disso. Mas vamos lá, Bernardo, um dos personagens mais falados, comentados, citados no universo Vértigo, é um dos personagens que mais teve autores É o personagem que mais transitou também em outras mídias. e ganhou apareceu meio que por acaso. Fato. Porque ele realmente, a aparição dele foi por acaso, digamos assim, por acaso, entre aspas, mas ele apareceu na Monstro do Pântano. E daí em diante veio ganhando força, veio ganhando carisma, veio ganhando espaço, veio ganhando atenção da sua própria editora, Vertigo, barra DC Comics, barra Warner. Saiu de um personagem B de uma história legal para ser um dos carros-chefes da editora hoje em dia. Fato, ele realmente virou carro-chefe da Vertigo. Senhor, John Constantine. nosso querido e amado bebum, fumante. E tem uma coisa curiosa, né? Ele não é estadunidense. Não, Ele é inglês. British. E tem uma coisa no programa de hoje. No programa de hoje a gente só vai tocar músicas de um artista. Quero nem saber o que você acha ou deixa de achar. Vamos tocar músicas somente de um único artista no programa de hoje. Qual? O artista que influenciou parte da imagem do Constantine? Exatamente. Eu imagino quem seja. Tanto na banda que o lançou, quanto em carreira solo. Quero nem saber. Tudo bem. Fala pra eles quem é. Sting, É isso aí. como é que é? O Vespão, Sting é ferrão. Ferrão, isso, Ferrão. Porque a imagem do senhor Constantine foi inspirado na imagem do Sting que o autor gostava. Exatamente. Então, preparem-se porque hoje vamos falar de uma das figuras mais fantásticas. Vamos transitar um pouco pelo Constantine, né? Constantine ele tem o quê? Revistinha. Ele tem seriado. Ele tem filme Filme. com o Keanu Reeves. Ele tem alguns Oh! desenhos. Cara, o Keanu Reeves é bom ator, mas ele não é Constantine. Assim, ao meu ver. Eu cresci vendo filme do Keanu Reeves, né? Então, Não, mas eu acho que é exatamente isso. O Keanu Reeves ele é um ator legal. Entendam, o problema não é o Keanu Reeves. é o O Constantine problema como é a furada que meteram ele. fato. Porque, Keanu Reeves, pra quem não sabe, é uma figura que eu acho fantástica. Ele pega ônibus, declarado, ele pega ônibus mesmo, ele não fica. Pega metrô Ele também, pega ônibus, pega metrô. Já cansei de ver fotos de que pessoas tiraram, né, no no celular. celular, porque tava com Keanu Reeves ali lendo um livro, no meio do metrô. Né? Ou então até no num parque. Tem até vários memes, sad Keanu Reeves. É uma história meio complicada. Pois é. Mas vamos voltar pro John Constantine. E o John Constantine é uma figura que vai transitar por vários lugares. Quem é John Constantine? Ele é um britânico, mago, ou magician, alguém que mexe com as artes arcanas, que geralmente nos universos de revistinha é mais fácil você atrelar eles a demônios e etc, porque é pro público americano. Sim. Eles têm mais associado de um demônio ser líder de magia do que o que os próprios paganismos fazem, Uhum. que é basicamente magia existe. Entidades mágicas existem, nem todas elas são demoníacas. Bernardo, você jogou RPG tanto quanto eu, ou até mais do que eu, na verdade.
E tem uma Mago linha de... Ascensão, da White Wolf. Exatamente. Sim. A gente poderia jogar Constantine, para quem não conhece RPG, é um jogo de interpretação de papéis, onde você, numa mesa ou live action, você imagina, não é? Eu sempre brinco dizendo que é um teatro sem script. Isso. Que bem, tem um diretor, que seria o mestre do jogo, e os personagens em si são criados pelos próprios atores. Pois é. E o Constantine, eu acho que ele se encaixaria nesse universo de Magician, de Mage, The Ascension, por conta de um detalhe. A magia que ele faz não é aquela magia absurda. Ele não faz uma bola de fogo sair da mão. Ele não é o Gandalf. Ele não é um mago medieval. Ele é o mago das coisas corriqueiras. Os truques, ganhar dinheiro aqui, ganhar dinheiro ali, fazer um pacto aqui, fazer um pacto lá. Você já viu ele comprar cigarro? Não, nunca. Na real, não. Mas Nunca vi ele com dinheiro também. Né? Eu acho que ele tira o dinheiro do casaco e entrega assim. Vai, compra não sei o que pra mim. Porque Então, ele não tem trabalho. Você não eu vê nunca vi tra- ele remunerado também pelos trabalhos que ele faz. Pois é. Mas, Mas ele sempre tem dinheiro. Sempre vai de um Sempre. lugar pro outro. Sempre tem cigarro. cara, vamos falar um pouquinho do Loirinho. Loirinho apareceu pela primeira vez em 84, na revista do Monstro Monstro do do Pântano. Pântano. Cara, ele foi criado só por Alan Moore, Steve Bissett, John Toldeben, Jamie Delano e John Ridgway. É uma galera para criar. Basicamente, ele tem o padrão de eu sou quase um detetive, pelo visual. Sim. É um caucasiano, loiro, cara de... Trabalhei na parte das indústrias. Usa um sobretudo bege ou marrom, dependendo de quem está desenhando, uma camisa social e uma calça social. E um sapato legal. E um sapato legal. Basicamente Não dirige. não dirige. Sempre vai fato. de táxi. Sempre vai de táxi. Ele existe porque alguém quis realmente inventá-lo, porque ele é um anti-herói mago. Ele não tá aí pra ser, eu vou te levar pra uma grande jornada no qual você vai crescer na vida, nem nada. Não, ele tá ali pra brigar contra algo, vencer e ganhar qualquer tipo de coisa, mulher, birita. Outra história também clássica desse personagem é a Brigada dos Encapotados, É isso aí, onde aparece o Timothy Hunt. isso aí. Para quem não conhece, o Timothy Hunt foi criado pelo Neil Gaiman. E a Brigada dos Encapotados são 4 magos que vão ensinar para o guri o que é ser um mago. Quem é mesmo que são os 4? É o Ai. Constantine, o Mr. Hélio e tem o estranho. Tem um cego. Tem aquele estranho lá que aparece de vez em quando nas revistas do Superman. E tem mais um, que é o que usa o óculos, que leva ele pro fim. É o cego. Tanto que, se eu não me engano, o time até fala, mas como é que você pode me ajudar? Como é que você pode me guiar? Eu não vejo com seus olhos. Assim, eu não vejo com os olhos humanos. E esse é o Constantino que a gente vai ter, né? Fato. É o desbocado que sabe fazer magia e quer ganhar coisas pra ele. Ajuda quando pode. Eu não lembro do Constantino ter nenhum pupilo, por assim dizer. Alguém que ele treina. Eu teria cria. medo. Eu teria muito sei, medo. Porque geralmente quem já ajudou o Constantine, tipo, vê o lado do abismo, né? Porque ele é um personagem do abismo. Ele mostra pros outros o que é a parada é de verdade. Então eu imagino que um pupilo dele seria alguém interessante. Alguém que seria contrário a ele. Imagina, vamos lá, um dos seus mentores te ensina tudo que ele sabe. Esse mentor é o Constantine. O que você vai fazer? O oposto. Oposto. Então, tipo, é um bastião da luz e da bondade seria tipo um pupilo do John Constantine. Só pode, cara. Mas é um personagem legal, é um personagem gostoso e é um personagem que vai ter muitas histórias boas. Só lembrando, a Panini, isso já tem uns 6 ou 7 anos que ela vem lançando as histórias clássicas do Constantine. E uma coisa que muita gente não sabe no Brasil,
até hoje ele não teve todas as suas histórias lançadas. E para piorar a situação, lançam histórias aleatórias. Então, o que a Panini começou a fazer? Começou a lançar as histórias em ordem cronológica, ou quase, Uhum. não é? Tomando cuidado com isso. Bem, Ok? música? Sim, The Police. Depois. Daqui a pouco a gente volta. 98,1 FM, Utopia. Bem, pra um bruxo tão sacana, porque ele não tem como evitar, mas a palavra é essa, Claro. ele tem que ter inimigos. E cara, é aquele momento onde eu não gostaria de ser escritor, em momento algum, de um personagem como John Constantine, ao qual o cidadão, o editor-chefe vira para você e diz: muito bem, uma história boa, eu quero que você traga um vilão, crie um vilão para esse cara. Meu, que vilão você colocaria pro Constantine? Cara, Constantine, ele. Como o Hellboy, sinceramente, gente, bebeu da fonte do Constantine. Sim, não é boa. Só que o Constantine não é um demôniozão, parará. Mas os inimigos do Constantine basicamente são fantasmas, demônios, bruxas, círculos arcanos diferentes do deles, os grandes demônios da DC, os grandes senhores de realidades diferentes. Por todo mundo que pode atrapalhar a humanidade quanto ao mundo sobrenatural acaba sendo o inimigo do John Constantine. Seja porque aquela energia está influenciando um tal cara que vai no boteco do Constantine, ou então um demônio que ativamente vai atrás do Constantine. Um dos demônios que é inimigo do Constantine impede que ele volte para a Inglaterra. Que é por isso que teve várias revistinhas do Constantine fora da Inglaterra. Estados Unidos, né, principalmente. Estados Unidos, as viagens que ele vai para o Oriente Médio, os outros reinos que ele já transitou, a Ásia também que ele já passou. Pô, ele vai para outros lugares porque ele não pode voltar para Londres, que é basicamente a terra natal dele. Sendo fruto de uma família que foi derrocada pela morte da mãe dele, por causa do parto dele e do irmão gêmeo que nasceu natimorto. Ele cresceu naquela típica. Sou britânico e tive uma vida miserável de vivendo na casa de tias, vivendo na casa de gente que adotou ele, junto com a irmã mais velha. Ele é basicamente, vamos lá, pegar uma comparação de algum filme. Todos os filmes que o Jason Statham fez, que ele veio de uma família industrial, que não consegue fazer nada na vida a não ser o que ele é muito bom, que é ou bater ou fazer magia, no caso do John Constantine. É isso. E em torno disso tudo, a gente tem um personagem britânico, lançado nos Estados Unidos, com histórias britânicas, Isso. e que tem uma história com o Brian Azzarello que eu não vou me lembrar agora no nome do desenhista, a qual tem uma história em que ele vai para. Ele é preso e fica um tempo na prisão. E aí eu não me lembro geralmente o que foi que houve, mas ele fala que eu fui preso porque eu quis ser preso, eu quis estar aqui para resolver um problema. Então resolvi o problema, tchau, tô indo embora. Pô, mas você. Não, tô indo embora. O que eu tinha que fazer aqui eu já fiz. Constantine não dá para se prender um mago, né? É É. uma frase que já tem em alguns filmes e revistas. Um mago nunca é preso. E o Constantine, ele só vai preso quando ele quer. Tem algumas revistas que o Constantine faz, que ele participou, né? Que ele é pego por um órgão governamental qualquer e é enviado para um lugar onde está tendo várias forças sobrenaturais. Porque aparentemente todo mundo conhece o John Constantine e todo mundo sabe o que ele faz da vida. Então logo ele ganha inimigos por existir. Além do que ele já ativamente vai atrás para fazer. Tem uma história que saía na extinta Vertigem, Vértigo, né, no Brasil, da editora Abril,
em que em que uma demônio e um anjo se gostaram, se amaram, ela ficou grávida, e a única pessoa que poderia fazer o parto seria o Constantino. Os dois olham para ele e falam: a única pessoa que pode fazer o parto é você, eu não sou parteira. Não, mas você é a única pessoa que pode fazer, porque ninguém mais no mundo faria o raio desse parto. E ele simplesmente faz o parto. E tem que fazer um esquema todo místico para que ninguém toque na criança. Nem céu, nem inferno. Porque céu e inferno não querem criança de jeito nenhum. Constantino, né? Onde ele... Realmente, uma parada do Constantino que eu já parei pra pensar é... Ele é a última luz de um desgarrado. Todas as atitudes que ele toma nas revistas é pra ganho próprio? É. Mas tem momentos que ele sai dessa vertente dele. Que ele, tipo... Porra, eu vou ter que realmente ajudar. Caracas, que grandes merdas. Esse é um dos momentos. É. Teve uma revistinha que lançou há pouco tempo dele, que não é do 52, que ele vai ajudar uma antiga filha de uma amante dele. Teve uma época que ele andava com basicamente um circo de magos, e transitavam a Inglaterra como um todo. E ele fez amor com essa mulher e não se sabe se a guria que nasceu é dele ou de outra pessoa, pá, na década de 70, 80, supostamente onde ele teria tido um relacionamento com essa mulher, no qual explica como ele voltou para a Inglaterra. Ele precisava da presença dessa menina, mais um ritual, e ele fez um pacto com o Swamp Thing, com o monstro do pântano, para conseguir fazer isso, para conseguir voltar para a terrinha dele. Quando ele volta, ele descobre que um dos inimigos corriqueiros do Constantino, que são os gênios árabes, que eles chamam de djinns, é o cara que está tentando dominar o mundo e fazer com que os anjos e os demônios briguem entre si. Depois que ele consegue enfrentar esse demônio, voltar, fazer um grande ritual que quase mata 3 milhões de habitantes de Londres e os arredores, ele volta e o monstro do pântano fala: vem cá, agora é na hora de você pagar minha dívida. E essa dívida é basicamente fazer com que o monstro do pântano encontre a esposa dele na época. Que o monstro do pântano ele tinha uma esposa que ela se foi para o Grey. O que é o Grey? É a outra entidade da Terra. Tem um Green, que é tudo que é vivo, tem um Grey, que é tudo que é morto. E ela virou o avatar do Grey. E ele não consegue mais achar ela. Então, parte da missão do Constantino é achar essa mulher. Junto com a suposta filha que ajudou ele no ritual contra o demônio. Então ele sempre se fode. Sempre. E eu acho que isso é legal, né? Quando você começa a pegar a história do Constantino, isso é comum. Ele sempre é o ferrado, ele sempre é o cara que vai se dar mal, é o cara que vai ter problemas e que vai fazer a coisa acontecer. E eu acho que é isso que se perde um pouco quando você coloca Constantino no meio de heróis. Você perde essa característica dele. Ele é aquele cara que ele sabe que o mundo não é um lugar... Para ele o mundo não é um lugar legal. A gente pode até fazer uma analogia que, bem, Lúcifer, a gente já falou sobre ele antes, né? Sim. Ele basicamente é um anti-herói que tem que fazer o que tem que fazer para sobreviver. A sua função no mundo é fazer isso, e você faz melhor do que ninguém. É aquela famosa frase do Logan, não é? Eu sou melhor no que eu faço, mas o que eu faço não é legal. E esse é o Constantino, ele é melhor no que ele faz. Se você precisa de um bruxo do seu lado para resolver problemas místicos, todo mundo vai a ele. Seria como um Senhor Estranho, do Doutor Estranho na Marvel. Só que o Doutor Estranho é legal. Ele está ali para ajudar. Constantine, ele pode até ajudar. Mas ele vai querer o dele. Ele vai querer algo em troca, sempre. Isso é inevitável, isso é inexorável. Acho que eles usam muito a lei do tríplice, que é do pessoal pagão Wicca, se não me engano. Que basicamente tudo que eu vou fazer, eu devo receber algo em troca.
Então, existe uma moeda de troca entre os magos. E eu creio que o Constantine é exatamente isso, é a personificação de alguém que, tá, eu faço, mas eu quero algo. É. É por isso que ele consegue sair de muito presepada, porque, na década de 60 a gente fez um pacto, então, tipo, você não vai me comer agora porque, tipo, Você não vai devorar meu fígado porque lembra que lá atrás... lá atrás eu te ajudei no momento X. Mais duas do Sr. Sting. Uma dele como Sting, logo nos primeiros discos, e outra ainda como The Police. Daqui a pouco a gente volta. Várias utopias em uma só realidade. 98,1 FM, Utopia. Bernardo, para acabar o bloco Constantine, Certo. um momento de toda a história do que você já leu do personagem, de tudo aquilo que a gente já falou do personagem, em que você falou, esse cara me ganhou. Sinceramente, tem vários momentos, mas o mais recente que eu consigo lembrar é de uma revista que eu li há pouco tempo atrás até, que é o Pandemonium, escrito pelo Jamie Delano e Jock. Ele está no Oriente Médio e foi pedido pela deusa da fertilidade para que ele entrasse num jogo de poker com poucas almas. As moedas, as fichas eram equivalentes a almas. E ele tinha que brigar contra o deus da destruição, que no Oriente Médio é um cara que deve ter muito poder, né? Porque ali está sendo destruído gente, há milênios. Porque, porra, que lugarzinho tenso. E nesse jogo de poker tava a deusa da fertilidade em cima dele e ele olhando para ela. Você me chamou para jogar. Eu não sei o que eu tô jogando, mas eu vou jogar e eu vou ganhar. Porque eu não tô jogando só com essas almas. Eu tô jogando de verdade é contra eles. Então essas almas não são nada para mim. E no final das contas, o que acontece em todas as revistas do Constantine? Ele ganha. É uma mesa que ele briga contra o deus da fome, o deus da destruição, sendo o avatar / campeão da deusa da fertilidade, brigando contra alguns outros demônios numa mesa de poker. Não era combate, não era magia sendo lançada com nada. É a essência do personagem vigarista malandro. Eu sei o seu tel no poker, eu sei o que você me mostra como dica, que você não tem nada, e aposto em cima disso. Então, pra mim, Constantine é isso. Ele não é só um mago, ele é o trapaceiro. Que quando você precisa de um, você manda ele. Aquela figura que, bem ou mal, certo ou errado, querendo ou não querendo, ele faz o poder. A imagem do Constantine que eu sempre gostei, por incrível que pareça, vem das pessoas que trabalhavam com ele. Como taxista. Eu também esqueço o nome do cara, mas durante anos esse cara dirigia pro Constantine, tipo, eu vou fazer uma corrida importante. Ah, tá, depois você vai lá, dá tempo. Sua esposa vai ficar tranquila com isso. A esposa odiava o Constantine. É exatamente a dicotomia que eu lembro dos dois mesmo. A esposa odeia ele com força e o cara, por algum motivo louco e insano, sempre estava ali ajudando o Constantine. Então, assim, é como você falou, é um personagem que quem gosta dele, mas sabe que vai ter problemas. Sempre vai ter problemas. Ninguém tá com o Constantine sabendo que é inocente. Todo mundo sabe que vai chegar uma certa hora em que o Constantine vai ferrar sua vida. E pior que não é nem por conta dele. É natural. É a situação. Ele é um desses personagens trágicos que no final de vida vai ficar sem ninguém. Sim. Sem ninguém, literalmente. Bem. Ele acaba, é aquele personagem que vai acabar solitário. Ele é solitário, né? Tadinho.
E aí que tá. Será que é isso que deixa a gente tão Aficionado por ele. aficionado por ele? Cara, ele tem todos os defeitos. É um personagem defeituoso, que é um anti-herói. Então, isso é algo que enamora os leitores. E nós também somos defeituosos. Tem momentos que a gente escolhe fazer algo porque vai ser melhor pra gente. Assim, eu gostaria de não ter a maldição dele, que todo mundo se fode. e Francis adora. William Chandler, ou o Chess. Chess, é isso aí. Isso aí. Sabia que ele lembrou o nome do taxista, velho, o Chess. Muito bom. A gente sofre, mas consegue. E é isso que vai dar ao personagem essas características tão gostosas. É isso que vai deixar a gente olhando para esse personagem cada vez querendo mais. Eu lembro de Constantine como um cara que seria muito massa ser brother, mas tem um preço. E assim, pra mim não tem jeito. Acho que a primeira história que eu li do Constantine foi a da em que ele engana os demônios, a Santíssima Trindade Infernal, em que ele tá morrendo de câncer. O que no filme foi estupidamente colocado. Você não vai pro céu, vem cá, deixa eu limpar seu pulmão, volta aí. É. E que no final, outra coisa também, né, que no final o Keanu Reeves, ele não quer fumar, ele não fumou na verdade, né? Ele não fuma. E no final do quadrinho, a primeira coisa que ele faz é acender um cigarro. Constantine, ele é fumante, inveterado. Teve um seriado também, gente, não sei se vocês viram. Eu gostei de algumas coisas do seriado. Você sabe que o seriado ele foi dividido em duas partes, né? Sim, duas partes por quê? Uma temporada, acho que uma temporada, uma parte de uma temporada a empresa era Sim, aberta, lembro, parece. Aí depois ele foi para empresa fechada. Isso, eu lembro. Emissora aberta e emissora fechada. Era uma temporada no qual no meio da temporada teve uma vertente esquisita aí. Bem, no seriado, o ator, pra mim, se puder colocar ele pra ser qualquer. Tipo, fez ponto no seriado do Arrow, fez ponto no seriado, sei lá, de algum super-herói, mete esse ator, cara. Esse ator, ele é o John Constantine. Ele tem um sotaquezão, ele tem aquela cara de britânico pau no cu, foi mal. O nome do cara é Daniel Cerone, se não me engano. Não, esse aí é um dos escritores. É Matt Ryan, é o ator que fazia o papel dele. É um cara, aqui ó, igualzinho. Mas é. Igualzinho. E a pessoa até brinca, né? Chama o sim que funciona. É. Mas é um personagem que a gente gosta, mas sabe que não se apegue muito. A maioria dos personagens que já aparecerem na revistinha dele vão morrer. Então, é um esquema meio Game of Thrones, todo mundo morre. Então, Se você, leitor brasileiro, tiver muito a fim de ir numa Amazon, numa Comics, ou numa Cultura, uma Saraiva Leitura, ou no Brasília, uma Kingdom Comics, ou um Sebinho, ou, sei lá, qualquer editora por aí que vá e banca que tem alguma coisa antiga, procura essas histórias do Constantine. Você consegue achar algumas coisas legais, e aí você vai entender o que a gente tanto falou nesse programa. Desse personagem gostoso, sacana, mas gostoso. Que a gente gosta, que é legal ler ele. eu devo concordar, eu gosto da leitura dele, eu sei o que esperar. E outra, é um personagem que ele vive no nosso mundo. Fato, ele é mais próximo do nosso mundo do que dos Supermans, Batman, X-Men, Avengers da vida. Você pode colocar ele no nosso mundo tranquilamente que funciona. Não precisa nada muito over. Ok? Ok, Mais duas músicas do Sr. Sting. tá bom, vício do Sting esse homem, nossa. Você sabia que o Sting agora tá num caminho jazz, né? É? O último disco deles é praticamente que jazz. Nossa, Muito dá uma gostoso. olhada. Pois é. Programa Quadrinhos voltando semana que vem com alguém. Não sei com quem, não sei como, não sei pra onde, não sei como.
mas nós voltamos falando mais uma vez de quadrinhos. Continue com a programação da Rádio Utopia e até mais. Falou!